Ora bem, então muito bom dia a todos e obrigado por estarem connosco neste webinar de hoje. Já há muito tempo que andávamos para fazer um webinar sobre esta temática, sobre a chapa, que nós sabemos que tem interesse para muitos dos nossos clientes, portanto, e realmente colocámos este tópico, digamos, na nossa agenda e tentámos preparar aqui algum, digamos, conteúdo que nos parece que será interessante para a maior parte dos clientes, mesmo aqueles que já trabalham em chapa. Eu estou convencido que hoje veremos alguma coisa nova que ainda não estarão, digamos, neste momento ainda a utilizar. Portanto, tentámos reunir aqui alguns truques, algumas técnicas, algumas funcionalidades mais ou menos escondidas, portanto, para vos tentar, digamos, dar o máximo possível de conhecimento, portanto, em relação a esta temática. Ok? Como vocês podem ver, portanto, eu não coloquei, portanto, aqui grande intensidade no meu PowerPoint, portanto, vou passar diretamente para a demonstração, que penso que é aquilo que nos interessa mais também a todos. E preparamos aqui um conjunto de fecheiros, como vos disse, que vamos utilizar aqui em ordem sequencial, precisamente para vos indicar, digamos, algumas destas funcionalidades, algumas mais ou menos conhecidas, portanto, aqui disponíveis dentro do ambiente de chapa de SolidWorks. Ok? Ora bem, eu iria começar aqui com uma técnica que foi introduzida, portanto, não há muito tempo, a que se chamou, portanto, a Swept Flange. Portanto, existem neste momento, aqui, só para voltarmos um bocadinho atrás, 6 abordagens diferentes ou 6 maneiras diferentes de começar a criar uma peça, portanto, em chapa metálica. Portanto, nós temos aqui bastantes opções à nossa escolha. Uma delas é, perdão, naturalmente, esta da Swept Flange. Portanto, não é a mais convencional, não é aquela que nós utilizamos mais vezes. Essa será naturalmente a do Base Flange, portanto, onde vamos criar, portanto, uma base e depois vamos adicionando abas à medida que vamos avançando. Mas eu vou começar precisamente por esta e vou também aqui em confronto um bocadinho com a Meter Flange, que é a flange de esquadria, digamos assim. Porquê? Porque elas, portanto, têm ambas, portanto, um comportamento semelhante, digamos, a um sweep, a um varrimento. Portanto, mesmo a própria Meter Flange pode acompanhar, portanto, um determinado caminho, utiliza um perfil, portanto, tem aqui algumas semelhanças. Portanto, eu vou aqui tentar, primeiro de tudo, explicar-vos então essas diferenças entre uma abordagem e a outra. Ora bem, com a Swept Flange é muito simples, basta indicar, portanto, a perfil para para a secção, perfil para o caminho, e as opções de chapa, portanto, nós vamos ter aqui para qualquer peça de chapa, portanto, normalmente a espessura e o raio, e o fator capa, etc. Portanto, e rapidamente nós teremos, portanto, aqui o nosso modelo, portanto, de chapa, ok? De uma forma relativamente simples. E, sendo uma peça de chapa, naturalmente teremos também aqui a nossa planificação. Okay? Se não gostarmos da orientação que ele está a escolher, neste caso concreto, para esta planificação, portanto, aquilo que iremos fazer poderá ser, por exemplo, trocar que a face fixa será esta face aqui da ponta e não aquela inclinada como ele estava a fazer ao princípio. Portanto, rapidamente temos aqui a nossa flange criada, quer em 3D, quer naturalmente na sua planificação. Okay? O que é aqui interessante tanto nesta flange? Porque reparem, ele vai seguir todo o caminho, portanto aqui não temos outra hipótese que não seja essa, e ao mesmo tempo vocês vão ver que ele vai também planificar, portanto aqui estas zonas onde existem esta dupla curvatura ou esta geometria toroidal, que é uma coisa que ele não faz em praticamente mais nenhuma, digamos, função de chapa sem ser talvez no lofted bands, ok? Portanto, o Swept Flange tem esta característica, primeiro, de poder ser a primeira operação de uma peça de chapa, vocês viram, portanto, eu não tinha antes desta, e a possibilidade, portanto, de seguir um caminho na sua totalidade, fazendo também estas zonas que se encontram, digamos, aqui com uma dupla curvatura, ou com esta característica que nós aqui indicamos, portanto, nestas duas curvas, ok? Quando fazemos um Meter Flange, a nossa abordagem não pode ser exatamente esta que aqui vos estou a mostrar. Okay? Portanto, eu vou então apagar a minha flange de chapa, portanto, com o Swept, e vou fazer, portanto, aqui, com o Meter. Mas com o Meter temos aqui um problema. Portanto, o Meter não consegue ser a primeira operação de uma peça de chapa. Portanto, o Meter apoia-se em arestas de uma peça de chapa, portanto, já criadas previamente. Por isso, nós teremos, primeiro que tudo, que criar precisamente essa flange base, portanto, e aqui nós vamos utilizar, portanto, os parâmetros normais de criação, portanto, de uma flange base.
colocando aqui material para ambos uns lados, talvez aqui uns 60, penso que será adequado, ok? Vamos então criar aqui a nossa flange de base com os mesmos parâmetros que tínhamos ainda há bocadinho, portanto confirmamos só aqui a planificação, portanto ele vai escolher esta aqui como de referência, porque é maior em termos de área, mas nós queremos forçar aqui neste caso esta daqui, para termos a nossa planificação aqui orientada com o primeiro sketch, cá temos. E vamos então agora conseguir, portanto, utilizando a nossa ferramenta do Meter Flange, criar as tais flanges por varrimento. Para fazermos isso, vamos ter ainda que criar aqui mais um ingrediente, que é naturalmente o sketch que queremos utilizar como referência. Por isso eu vou aqui recriar sobre aquela geometria, portanto, que tínhamos inicialmente daquele outro sketch, portanto, qual é a secção que nós queremos utilizar para este perfil. E vou então, portanto, utilizando esta mesma secção, dizer que quero fazer um meter flange. E reparem que aqui vou poder logo também fazer a propagação a toda a tangente. Portanto, o software vai, digamos, encontrar todas estas, digamos, arestas e curvas, portanto, digamos, de uma ponta à outra, portanto, são 5. Mas como vocês veem, aqui nós já estamos a perceber algumas diferenças, porque ele não vai fazer, portanto, esta transição entre os troços direitos das flanges, como fazíamos ainda há bocadinho com o swept flange. Portanto, ele aqui não vai efetivamente fazer isso. Okay? Outra, digamos, diferença que temos é que, enquanto que numa swept flange ele vai sempre seguir a totalidade da trajetória, ele aqui vai seguir só as arestas que nós lhe indicarmos. Por exemplo, se eu não quiser fazer esta do fim ou esta aqui do meio, poderei não fazê-las nesta operação. Okay? Outra situação que ainda temos que é diferente em relação às swept flange é que nós conseguimos também introduzir, como vocês estão a ver, aqui um determinado offset, quer em relação ao princípio, quer em relação ao fim. Portanto, se nós quisermos colocar aqui um determinado offset, podemos também facilmente empurrar o princípio da flange para o fim ou para o princípio. Portanto, tudo isto são diferenças, portanto, em relação àquilo que tínhamos ainda há bocadinho na swept flange, mas reparem, o conceito geral é mais ou menos o mesmo, ter uma secção de perfil, ter um caminho e fazê-la, portanto, percorrer esse mesmo caminho. Portanto, já agora, só para compormos aqui também um pouco melhor o nosso modelo para ficar mais parecido com o outro, portanto, só uma questão aqui de simetria, e também, portanto, a obtenção da planificação, como vimos ainda há bocadinho, sendo que vocês recordem, ainda há bocadinho tínhamos, portanto, todos estes troços aqui intermédios também preenchidos, agora temos aqui estes intervalos no meio, coincidentes com as curvas que estamos aqui a fazer. Okay? Portanto, este é o meu primeiro conteúdo, digamos, esta indicação da swept flange, da meter flange, ou das abas de flange, ou abas de esquadria, ou abas varridas. Eu vou tentar também aqui andar um bocadinho, digamos, dentro desta terminologia mais utilizada, portanto, cá em Portugal. Deixem-me só mostrar-vos aqui um outro exemplo do que é que se consegue, por exemplo, também fazer com uma flange de varrimento. Okay? Eu aqui tenho uma coisa que à primeira vista nós poderíamos confundir como um revolve, porque de facto é, portanto, este caminho que eu tenho cá em baixo é um arco, ok? E é um arco que eu simplesmente só não fechei, portanto deixei aqui um bocadinho aberto, aqui meio grau, para que, digamos, não houvesse uma continuidade completa de material a toda a volta. Nós precisamos disso para fazer peças de chapa. O que é que eu vou fazer outra vez? O flange de varrimento, vou escolher o meu perfil de secção, vou escolher a minha trajetória e rapidamente, portanto, teremos aqui a peça de chapa correspondente e também a planificação correspondente. Okay? Reparem que aqui basicamente o que ele está a fazer, portanto, é, no fundo, portanto, a projetar todos estes troços, estes comprimentos que nós temos aqui nesta zona, projetá-los para o mesmo plano, onde temos estas arestas verticais, ou talvez dito de uma outra forma, por exemplo, se vocês repararem, portanto, aqui neste sketch, e se eu fizer aqui a seleção de todo este caminho e medir aqui o seu comprimento, aqui à volta de 118,54, vocês vão ver que basicamente o que o software está a fazer neste tipo de planificações, que eu não estou seguro que possam realmente ser feitas com esta facilidade, nós vamos ter aqui exatamente, ou praticamente, agora depende um bocadinho do fator K, praticamente o mesmo tamanho, portanto, correspondente ao comprimento daqueles elementos da secção. Okay? Portanto, é isso que também conseguimos fazer de uma forma simples e rápida com o swept flange. Okay? Ora bem, deixem-me só voltar um bocadinho atrás para vos introduzir aqui também uma outra variável. Eu hoje vou falar aqui de uma série de, digamos, de técnicas e de funcionalidades, mas não vou falar, isso pode estar também na vossa, digamos, na vossa mente,
Não vou falar das maneiras como a peça de chapa é planificada, ou seja, o cálculo da planificação das peças. Aquilo que tem a ver com o fator K, com o bend allowance, ou bend deduction, ou as gauge table, tudo isso, eu hoje não vou falar porque acho que isso justifica ter um webinar específico só para essa temática e vamos então fazê-lo, mas não hoje, um bocadinho mais para a frente, para explicar-vos exatamente quais são as opções que nós temos quando queremos obter, portanto, a partir do modelo tridimensional, obter a planificação correspondente, ok? Eu hoje não vou cobrir exatamente esse conteúdo. Vou-vos mostrar aqui uma outra ferramenta muito interessante, ok? A ferramenta de converter peças para chapa. Okay? O que é que nós temos aqui? Temos uma peça feita com as funções normais de SolidWorks, extrusões, saídas, cortes, portanto nada de muito complicado. Porquê? Porque estamos à procura de tentar ir buscar, portanto, a forma de uma peça que, no fundo, poderá ser parecido com isto que vocês estão aqui a ver, portanto, uma destas, digamos, destes equipamentos que canalizam, portanto, um determinado granulado ali para aquele transportador. O que é que eu vou fazer aqui neste caso concreto? Reparem, não é uma peça de chapa, mas eu consigo, em qualquer altura, convertê-la numa peça de chapa utilizando esta ferramenta do Convert to Sheet Metal. Okay? Só tenho que dizer qual é que vai ser a minha face de referência e depois começar aqui de uma forma muito rápida a introduzir quinagens, quinas para ali, quinas para aqui, quinas para aqui. Neste caso vais virar para ali, vais virar para ali e vais virar para ali. E ainda posso fazer, digamos aqui, a quinagem inferior para ele colocar também, portanto, esta zona inferior. E reparem como o software automaticamente reconhece onde é que é preciso criar estes rasgos de, digamos, de acerto entre as superfícies, portanto, validando, analisando aqui as quinagens que eu indiquei. E reparem que simplesmente ao fazer isto, nós vamos obter, portanto, aqui uma peça de chapa correspondente. E como é uma peça de chapa, vamos ter, naturalmente, a planificação que estamos à espera de ter sempre que estamos a falar deste tipo de peças. Okay? Isto é muito interessante porque, reparem, agora o que manda também na forma da minha peça, portanto, tudo aquilo que nós conhecemos de parametrização de SolidWorks, eu tenho, naturalmente, se digamos, manipular aquelas operações iniciais, quer sejam estas extrusões, quer sejam os cortes, quer sejam as saídas. Reparem, se eu fizer aqui 35 graus, nós vamos ter, portanto, aqui uma forma diferente, mas imediatamente também convertida e transformada, portanto, em peça de chapa, quer em 3D, quer também na planificação correspondente. Okay? Portanto, é uma ferramenta muito interessante, esta ferramenta do Convert to Sheet Metal. Ela tem uma outra utilização muito interessante, que nós podemos aqui mostrar, por exemplo, da seguinte maneira. Portanto, e reparem que eu aqui vou abrir, não um fecheiro, digamos, nativo SolidWorks, mas sim um fecheiro em Parasolid, com a extensão XT, como vocês ali estão também ali facilmente a ver. Okay? Ele está-me a perguntar se eu quero correr diagnósticos, neste caso eu vou dizer que não, portanto, mas vejam que é de facto, efetivamente, um sólido importado sem qualquer operação, nem de chapa, nem paramétrica do SolidWorks, um parasólido que acabamos de colocar aqui. E reparem, utilizando exatamente a mesma ferramenta, Convert to Sheet Metal, como estávamos a falar ainda há bocadinho, eu consigo indicar uma face de referência. E reparem, simplesmente carregando neste botão que aqui tem, que diz Collect All Bands, portanto, o software vai procurar raios de concordância, portanto, vai procurar, digamos, todas as características de chapa desta peça. E reparem que simplesmente com um único clique eu consigo transformar quase que magicamente, portanto, esta peça numa peça de chapa, obtendo, portanto, naturalmente, todas as características que nós estamos à espera de uma peça de chapa, naturalmente aqui a parte da planificação sendo a mais relevante. Okay? Portanto, mesmo quando estamos a falar de peças importadas de outros formatos, nós conseguimos aqui dentro do SolidWorks convertê-las, portanto, em peças planificáveis. Está bem? Pronto, mais coisas. Outra das características que foi também introduzida no SolidWorks, aqui já há algumas versões atrás, eu diria que no SolidWorks 2010, se não me engano, foi a possibilidade de nós criarmos peças multibody dentro de chapa, portanto, dentro de um único fecheiro de peça. Okay? Qual é o conceito aqui para este exemplo? Reparem que eu tenho aqui digamos, um esquema funcional para este equipamento que me obrigaria, portanto, se eu seguisse este processo de fabrico, a ter aqui, portanto, uma peça extremamente cara, portanto, com uma espessura muito grande, se eu fosse maquinar isto com digamos, com estas características. Aquilo que se propõe fazer aqui neste exemplo é transformar esta peça, portanto, em peças de chapa. Reparem, criando uma peça para o contorno inferior,
criando aqui também, portanto, duas peças, portanto, independentes para aquelas laterais que vocês viram ainda há bocadinho. Portanto, nós neste momento temos, reparem no cut list que é criado para esta peça, 3 elementos, portanto, a peça inferior, a peça lateral do lado direito e também a do lado esquerdo, ou da frente e de trás, se preferirem. Está bem? Mais coisas. Reparem também que eu posso continuar a adicionar mais peças. Eu tenho aqui dois sketches, portanto, um na parte de cima e na parte de baixo, em que vou começar, por exemplo, a adicionar mais um flange. Vou simplesmente dizer que quero colocá-lo para cima em relação àquela geometria e dou-lhe OK. Portanto, ele passou de 3 para 4. Vou fazer a mesma coisa com o outro sketch que aqui tenho, portanto, fazendo também aqui um base flange para cima, também passando agora de 4 para 5, portanto, elementos de chapa. Portanto, cada vez que eu vou criando um, ele vai, portanto, incrementando este cut list, tal como acontece também nos weldments. Mas reparem que agora eu consigo fazer um wedge flange que vai sair deste body de chapa que nós aqui temos e, reparem, e naturalmente irá seguir com os parâmetros normais de uma aba de chapa. Mas reparem, se eu deslocar o cursor precisamente para aquele outro body que nós ali temos, ele vai automaticamente juntar um body ao outro e, digamos, colocar esta flange de união entre ambos, voltando a colocar aqui outra vez 4 elementos de chapa e não apenas e não 5, como tínhamos anteriormente desta operação. Está bem? Portanto, reparem como existe, de facto, aqui esta característica muito interessante nesta flange, portanto, que acabámos de fazer. Mais coisas. O que é que eu vos queria aqui também indicar? Portanto, vamos juntar daqui para aqui. Ok? Queria só acertar ali a condição de fecho daquela flange para ficar ali mais bonitinho naquele canto. Mais coisas. Reparem, mesma situação. Se eu ver agora aqui esta parte da frente e fizer, portanto, também aqui um edge flange que vou juntar à outra, portanto, do outro lado, portanto, o software, portanto, vai automaticamente unir estas duas flanges. E reparem também aqui nesta situação em que nós conseguimos também introduzir offsets para controlar, portanto, da melhor maneira, portanto, a maneira como se queremos algum afastamento, portanto, entre estes elementos. Neste caso, nós vamos optar também por criar aqui, portanto, um determinado offset, neste caso também para o lado de dentro, exatamente aqui com estas características, portanto, colocando, portanto, a nossa forma, portanto, como vocês estão aqui a ver neste momento. Outra ferramenta que temos, entretanto, já só temos 3 elementos de chapa outra vez, não é? Estamos a juntar estas peças. Outra característica interessante, reparem que qualquer peça de chapa, mesmo aqui dentro dos multibodies, eu consigo, com o meu botão direito em cima dela, fazer este toggle flat display que me vai mostrar exatamente, portanto, qual é a planificação atual daquele body de chapa. Okay? Posso fazê-lo para esta, posso fazê-lo para esta. Okay? Esta aqui não vou fazer porque basicamente, aliás, posso também fazer, porque vemos então que cada uma destes bodies, portanto, nós conseguimos visualizá-lo facilmente, portanto, simplesmente fazendo este toggle flat display para cada uma destas bodies de chapa e vamos vendo isso. A próxima vez que carregarmos na área gráfica, ele esconde automaticamente aqueles elementos. Mais coisas. Reparem, temos aqui também uma ferramenta que nos permite quebrar cantos, quer utilizando chanfros, quer utilizando fillets. Portanto, podemos optar pelas duas modalidades. Neste caso, eu vou optar aqui também por criar um fillet naquela zona que ali está, criando, portanto, aqui as condições ideais para depois esta peça, digamos, no processo da sua construção, seja soldada, portanto, aqui na sobreposição destes, ou no encontro destes elementos de chapa. Se nós quisermos também dar aqui uma indicação ainda mais realística dessa soldadura, podemos aproveitar uma ferramenta prática que temos dentro da componente do Elements, este Fillet Bead que vocês aqui estão a ver, em que eu consigo também simplesmente picando, portanto, nas faces correspondentes, ele vai fazer aqui automaticamente, portanto, uma propagação à tangência, portanto, é só uma questão de eu acertar, portanto, aqui automaticamente este valor, portanto, que colocamos. Portanto, e reparem como o software, portanto, vai colocar aqui, como vocês estão aqui a ver, uma indicação, uma visualização de que existirá, portanto, efetivamente aqui uma soldadura, portanto, para o processo final, portanto, deste elemento soldado que estamos aqui a ver. Okay? Portanto, situações interessantes aqui, vários elementos de chapa dentro de uma única modelo de peça, portanto, podemos fazer a planificação. Atenção que alguns clientes nossos, eu diria a maior parte, prefere, por outras razões que também veremos mais à frente, não ter, digamos, peças multibodies num único fecheiro. Portanto, a maior parte dos nossos clientes prefere ter uma peça por fecheiro, um body por fecheiro,
porque depois também tem algumas implicações a nível de desenhos, de propriedades, portanto já veremos então mais daqui a pouco qual é o impacto que isto também pode ter. Está bem? Ora bem, vou então fechar este exercício. O que é que eu vos vou mostrar aqui a seguir? Para além aqui do meu multi-body, vou-vos mostrar aqui também uma ferramenta muito engraçada chamada de Closed Corner. Portanto, reparem, imaginem que eu tinha feito uma peça, portanto, até esta fase. Tenho aqui uma aba que criei na vertical, tenho aqui uma outra que tem um determinado ângulo. Como é que eu agora vou fechar, portanto, este canto entre elas que nós aqui estamos a visualizar? É muito simples, vou chamar, portanto, aqui a minha ferramenta de fechar cantos, Closed Corner. Vou então picar naquela aresta que ali está, naquela face, e reparem que o software vai automaticamente também esticar de forma idêntica, portanto, ambas, idêntica não, mas de uma forma a criar uma esquina que faz sentido, esta aba para ir até aquela interseção, esta aba para ir até a interseção, e depois poderemos também optar por vários tipos de acabamento, neste caso prolongando aquela que vem de lá e cortando esta, ou prolongando esta e cortando aquela que vem de lá, ou então simplesmente fazendo aqui um canto entre ambas, não prolongando nenhuma, de forma, portanto, a termos aqui este canto muito bem arranjado, como nós facilmente também vemos neste exemplo. Okay? Esta ferramenta é bastante poderosa, porque reparem, mesmo em cantos que estão abertos aqui praticamente a 90 graus, como vocês estão aqui a ver, neste caso, desta esquina, se eu fizer exatamente aqui o mesmo procedimento, portanto, se eu picar aqui numa destas faces, o software, portanto, consegue também criar, portanto, aqui um fecho completo, apesar de não estarmos ali a ver naquele momento o preview, reparem, um fecho completo entre aquelas flanges, já com alguma complexidade, com várias dobras, simplesmente, digamos, esticando aquilo, portanto, até à interseção virtual. Okay? Uma ferramenta também bastante interessante, este Closed Corner, vocês podem também utilizar aqui dentro do ambiente de chapa do SolidWorks. Está bem? Ora bem, só mais digamos, um elemento que não é específico, portanto, também da chapa, mas que normalmente é bastante aplicado em peças de chapa, é um tipo de padrão que nós podemos, por exemplo, representar e que enche uma determinada face ou um determinado sketch limite dentro de uma determinada face. Reparem que eu aqui tenho este sketch que vocês aqui estão a ver, portanto, este sketch que está, digamos, associado, portanto, àquela face de baixo. O que é que eu quero fazer com ele? Quero então introduzir aqui, portanto, o meu padrão de enchimento, um fill pattern, portanto, é desta ferramenta que estamos a falar agora. Vou então indicar, portanto, aqui o meu sketch como o meu padrão de enchimento e depois poderei, portanto, utilizar ou operações pré-definidas ou então utilizar operações, portanto, já, digamos, primitivas como círculos, quadrados, losangos ou polígonos, sendo que, portanto, eu agora só terei que configurar exatamente qual é os espaçamentos, os diâmetros que quero para este tipo de exercício. Por exemplo, aqui posso ter 10, 15, ou vamos imaginar, por exemplo, ao contrário, 15, 10, ok? E à medida que eu vou trocando estes parâmetros, vocês vão vendo, portanto, a evolução do padrão. Posso pôr 5, posso pôr 6, posso ir para padrões deste tipo, ok? Deste tipo aqui. Portanto, reparem que temos aqui uma flexibilidade bastante grande no tipo de padrões que conseguimos fazer e reparem como ele automaticamente se limita aos contornos daquele sketch que eu lhe indiquei, considerando também este valor de offset que vocês aqui estão a ver, que eu posso também aumentar ou diminuir para aproximar ou afastar mais, portanto, os meus elementos da periferia do sketch. Okay? Reparem, uma ferramenta muito prática, muito intuitiva. Fazer este tipo de operações não era impossível, mas iria nos dar muito mais trabalho, ou pelo menos teríamos que fazer muitos mais padrões para conseguir ter o mesmo resultado, e aqui conseguimos fazê-lo de uma forma extremamente simples, portanto, e também associativa aos limites daquela face. Portanto, mais tarde, se aquela face mudar de dimensões, o padrão diário também ele próprio irá automaticamente acompanhar para, digamos, esse mesmo efeito. Aqui só mais um exemplo deste mesmo padrão de área, em que aqui planificamos, portanto, a nossa peça e depois, então, aplicamos, portanto, o padrão de área para, digamos, colocar, portanto, aquele enchimento que vocês estavam ali a ver já em 3 dimensões. Está bem? Ora bem, vou continuar a avançar. O que é que eu vos queria mostrar de seguida? Queria-vos mostrar aqui, portanto, outra das características que nós temos com algum interesse e que também são utilizadas por muitos dos nossos clientes, são operações
que, digamos que deformam a peça. Portanto, não são obviamente operações de corte, serão operações de deformação, portanto, que provocam offsets na peça, como vocês, por exemplo, estão aqui a avaliar neste cantinho do lado direito, que nós estamos aqui a visualizar neste equipamento. Portanto, isto seria a caixa exterior de um equipamento destes eletrónicos que nós poderíamos ter aqui em nossa casa. Como é que nós então criamos do princípio, portanto, um elemento deste tipo? Eu aqui vou-vos mostrar exatamente como é que se começa do princípio com este tipo de elementos. Portanto, vou começar por criar uma peça nova. Vou, por exemplo, trabalhar aqui no meu plano de topo, criar aqui, portanto, um sketch rápido, fazer aqui uma pequena extrusão. Vamos imaginar que terei aqui talvez uns 3, 4 milímetros, portanto, à volta disso, é suficiente. E reparem, e agora em cima disto, aquilo que eu vou fazer, portanto, vai ser criar, imaginem que eu quero criar, portanto, uma conformação com uma variação do logotipo da Skedio para aplicarmos também nos nossos equipamentos. Como é que eu poderia fazer isso? Bom, posso começar, por exemplo, então, por fazer aqui um slot. Portanto, vamos imaginar que eu quero criar aqui um slot, ok? Em que vou ter aqui determinadas dimensões. Vamos, por exemplo, dizer que tenho aqui, sei lá, uns 35, deve chegar. Daqui para aqui, portanto, um bocadinho menos. Se for preciso, a gente também já afina, portanto, estas cotas. E reparem, vou então criar uma extrusão simples com isto. Vamos dizer que também tem 3 milímetros, mas que também quero aplicar aqui um determinado ângulo de saída, de maneira a que ele seja, digamos, afunilado para dentro, cônico para dentro, como vocês estão aqui a ver neste exercício. Portanto, criamos aquela forma assim. Vou também fazer aqui um arredondado, quer deste contorno de cima, quer deste contorno de baixo. Por exemplo, aqui uns 2 milímetros deve ser suficiente. E reparem, agora quero ir buscar então aqui o meu logotipo. O meu logotipo eu tenho disponível através de um bloco que criei ainda há bocadinho, portanto, que tem aqui, digamos, uma variação, portanto, daquilo que é o logotipo da Skedio, ok? Está a ver que eu apertei aqui demasiado o meu slot, vamos já tratar disso. Portanto, estava a dizer que precisamos aqui de um bocadinho mais de espaço, talvez aqui uns 20, será que chega? A gente confirma já. Ok, parece que está ok. E também poderei, portanto, se quiser, também manipular aquele sketch mais para um lado ou mais para o outro, mas para já diria que não é necessário. Está bem? Mas reparem, o que eu tenho aqui é um sketch, é um bloco que eu fui buscar à minha biblioteca, portanto, e que coloquei aqui dentro da minha operação de confirmação. O que é que eu vou fazer agora? Se eu quero, depois esta operação de conformação realmente corte este material com as formas das letras na chapa, eu tenho que fazer aqui um truquezinho, que é, primeiro de tudo, tenho que criar estas faces. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou pegar neste sketch que aqui tenho e vou, utilizando aqui a minha ferramenta de split, à nossa ajuda. Portanto, reparem, apanho o meu contorno e apanho também, portanto, aquela face onde quero projetar aquele contorno e rapidamente, então, colocamos aqui, portanto, a diferenciação daquelas faces em relação às faces que já existiam previamente. Portanto, estamos aqui a marcar aquele logotipo em cima daquele contorno. Pronto, mas até agora, basicamente, temos estado só a fazer extrusões normais de SolidWorks. Temos uma peça normal, extrusões normais, operações normais. Como é que nós agora transformamos este elemento, portanto, num elemento de conformação de chapa aqui dentro do SolidWorks? Temos que fazer duas coisas. A primeira é vir aqui à nossa ferramenta de chapa e dizer, portanto, que queremos criar, primeiro que tudo, aqui um Forming Tool. Okay? E o Forming Tool, esta é uma ferramenta de criação de Forming Tools. Reparem que ele só precisa de duas coisas. Ele precisa de saber qual é que é a face que vai servir como face de referência. Portanto, o nosso Forming Tool é como se fosse esta superfície da chapa que nós aqui agora indicamos. E depois vai-me também perguntar, se eu quiser, porque isto não é obrigatório, quais são as faces que eu pretendo remover, portanto, quando aplico esta operação de conformação. E aqui o que eu tenho que fazer, portanto, é indicar aquelas faces do logotipo e poderei ainda também, se quiser, trocar aqui o ponto de aplicação digamos, do meu Forming Tool, mas neste caso eu não quero trocar porque ele fica ali já razoavelmente centrado. E então reparem que estas cores que vocês aqui veem, portanto, é o software que cria automaticamente, porque existe de facto aqui também digamos, uma lógica interna aqui dentro
do sheet metal, no sentido em que, digamos, os forming tools são pintados de amarelo e as peças, as faces de referência são pintadas a azul, as faces que são para remover são pintadas a vermelho. Isto já dá muitos edges no SolidWorks, só que ele agora pinta automaticamente quando fazemos aquele form tool que ali está. Mas neste momento ainda não temos o form tool criado, ok? Nem adicionado à nossa biblioteca. Portanto, para o fazer, nós temos que vir agora aqui, portanto, ao nosso menu de Save, e reparem que existe de facto aqui um tipo de elemento especial para criar, portanto, um form tool. Portanto, SLD, FTP, que vocês ali veem, esta é a nossa, digamos, ferramenta específica de form tool. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou então criar dentro da minha pasta do Design Library, tenho aqui uma pasta que já diz Schedule, então vou-lhe chamar Schedule, por exemplo, sei lá, underscore logo, SLD, FTP, como vocês estão ali a ver, e ao fazer, portanto, este processo, o que nós vamos fazer, ou encontrar, aqui dentro da nossa Design Library, que aqui está, portanto, aqueles elementos que nós criamos agora, portanto, este é precisamente aquele que nós fizemos agora, portanto, e que vem automaticamente também aqui adicionado ao nosso Design Library. Portanto, para eu utilizar a partir daqui, reparem, simples, só tenho que pegar nele, transportá-lo para cima, portanto, da minha peça. Eu aqui, com a minha tecla do Tab, posso optar por projetá-lo para cima ou projetá-lo para baixo. De acordo com a orientação das letras que eu fiz, eu vou ter mesmo que o orientar, ou seja, da face de baixo para cima, ok? Porque senão teria que, digamos, inverter aqui o meu sentido das letras. Mas reparem que ao fazê-lo, nós criamos, então, aqui de uma forma simples, rápida, um form tool, uma operação de conformação que vai criar automaticamente estes offsets e estes cortes na peça, portanto, e que nós poderemos também utilizar sempre que quisermos, portanto, em qualquer circunstância. Está bem? Portanto, é um bocadinho isto que vos queria aqui mostrar relativamente, portanto, a este tema, portanto, dos... Deixem-me só já agora, para ele aparecer aqui também, a gente vai só editar aqui a nossa peça, ficou aqui suprimido, mas nós vamos rapidamente dessuprimi-lo para voltarmos, portanto, a colocar aqui no assembly, portanto, aquele elemento. Portanto, se queremos fazer isto é feito facilmente através de Form Tools dentro do SolidWorks. Está bem? Recorrendo, como vocês viram ainda há pouco, portanto, àquela ferramenta de criação de Form Tools e depois também, portanto, aqui à gravação para o Form Tool, onde poderão apontar diretamente para a vossa biblioteca. Muito bem, mais coisas. Continuando aqui, portanto, a falar sobre estas temáticas. O que é que eu vos vou ainda mostrar? Vou mostrar aqui uma série de funcionalidades utilizando esta peça como exemplo. Ok? É uma peça que tem aqui alguns tipos de quinagens, como vocês veem, portanto, quinagens base, quinagens de abas de aresta, tem padrões, tem esmagados ou bainhas, tem aqui também, portanto, um sketch bend, tem um jogo, portanto, temos aqui alguns tipos de elementos. E aquilo que eu vos queria aqui mostrar é o seguinte, portanto, várias coisas. Reparem que, da mesma maneira que criámos um Form Tool ainda há bocadinho, portanto, um Form Tool faz diretamente offsets à chapa, portanto, e pode cortar a chapa, portanto, é uma operação que tem alguma sofisticação. Se nós quisermos só cortar, portanto, a nossa chapa, é um bocadinho mais simples, uma vez que só temos que, digamos, criar uma operação de Library Feature, portanto, utilizando um sketch de corte, como fiz aqui também neste outro caso, com o mesmo bloco que vocês também já viram ainda há bocadinho, mas neste caso, portanto, utilizei aqui um Design Library, portanto, gravei aquela operação, quando a fiz, gravei-a como uma operação de Design Library, portanto, e ela depois foi também adicionada, se nós levarmos para o sítio certo, foi adicionada, portanto, aqui à nossa pasta de operações específicas de chapa. Reparem que na própria instalação do SolidWorks vem um conjunto enorme de operações pré-definidas, portanto, isto são tudo operações que vêm por default numa instalação de SolidWorks e que poderão ser utilizadas simplesmente pegando e arrastando para cima, portanto, do nosso modelo, configurando em alguns casos até dimensões, configurações, portanto, isso é possível também de fazer com as Design Libraries. Muito bem. Outra questão é, ok, está bem, mas eu quero colocar aqui uma informação de texto, mas é uma informação de texto que eu não pretendo que seja cortada no material, eu pretendo que seja apenas uma gravação. Normalmente seria, portanto, uma gravação laser, digamos assim. Então, o que é que eu posso fazer neste sentido? Reparem, posso então chamar aqui a minha ferramenta de texto. Eu posso escrever aqui, portanto, um texto qualquer.
ok? Mas reparem que se eu fizer isto, ele vai buscar o fonte default, o fonte normal do SolidWorks para este tipo de peças, ou então aquele que está definido no meu template da peça. Portanto, eu não tenho aqui um contorno único, tenho aqui um contorno interior e um contorno exterior para cada uma destas letras. Qual é, digamos, o interesse aqui? Se eu quero realmente só fazer gravação com um contorno único, com uma linha única, existem também fontes, alguns deles são criados ou instalados pelo próprio SolidWorks. Se vocês procurarem, por exemplo, por OLF, este fonte OLF Simple Sans OC é um fonte instalado pelo SolidWorks que tem um único contorno e que pode ser muito interessante para fazer este tipo de gravações a laser. Ok? Portanto, chama-se OLS Simple Sans, portanto, e tem de facto aqui esta característica da gravação. Mais coisas, reparem, por exemplo, qualquer peça de chapa, nós em qualquer altura podemos fazer esta exportação para DXF ou para DWG. Portanto, nós só temos que fazer portanto, este Save As e o software aqui vai nos perguntar se nós queremos levar informação de chapa, normalmente diremos que sim. E aqui nós vamos também poder transportar, por exemplo, linhas de quinagem, vamos poder transportar sketches, como este sketch das letras que eu aqui vos transmiti, e vamos também poder, se quisermos, reconfigurar a orientação, portanto, do nosso DXF, simplesmente picando aqui numa outra origem que não aquela que está, por exemplo, neste momento selecionada como aquela ali no meio daquela face. Eu poderia, por exemplo, dizer que quero antes utilizar aqui este ponto como origem, até reorientar o eixo X e o eixo Y, se quiser, e dessa forma, portanto, obter este DXF. Ok? Agora reparem, porque é que está a aparecer aqui esta caixa de diálogo? Esta caixa de diálogo está a aparecer porque eu, no fundo, portanto, coloquei portanto, essa opção nas opções de SolidWorks, que eu já vos vou mostrar onde é que ela está, mas que me permite, por exemplo, dizer agora o seguinte: eu vou então criar aqui layers para as quinagens, portanto, e para o texto, ok? Quinagens, e aqui vou-vos dizer também uma característica: quinagem para cima, ok? E quinagem para baixo, ok? E parem, vou então dizer que quer, por exemplo, para cima, quer ter aquele tipo de letra e aquela cor, para baixo quer ter este tipo de letra e esta cor, para o texto, vamos dizer aqui que o texto pode ser azul e tem também um sketch curve, ok? Portanto, crio as características de cada layer. E depois, aquilo que eu irei fazer aqui será, no fundo, de uma forma também simples, dizer assim, olha, o que vai para a layer 0 é a geometria, o que vai para a layer do texto é o que tiver como sketch, o que vai para a quinagens para cima é o bend up, o que vai para a quinagem para baixo é o bend down. Okay? E reparem que simplesmente ao fazer isto, eu, para além de estar a reconfigurar portanto, a origem e de estar a mostrar portanto, todas estas informações, o software portanto, vai-me indicar aqui, quando mostrar aqui portanto, este preview da minha planificação, exatamente onde é que eu tenho quinagens para cima, aqui a verde, onde é que eu tenho quinagens para baixo, a vermelho, e reparem também logo automaticamente ali também separado aquela peça de chapa, portanto aquele texto com a cor da layer que nós indicamos, logo aqui também é perfeitamente definido. Já sabem que também se quisermos, por exemplo, remover daqui algumas entidades, também podemos simplesmente fazê-lo. É uma questão de fazer esta funçãozinha aqui de delete ou fazer remove entities, poderemos também fazê-lo em qualquer altura. Está bem? Pronto, ou seja, falámos da reorientação. Reparem que a origem do DXF agora está aqui e não ao meio, como estava inicialmente. Okay? Podemos reorientar a origem, podemos trocar até o ângulo, se quisermos. Falando de origem e de planificação e de ângulo, por default, portanto, aquilo que o software vai fazer, como vocês sabem, portanto, vai ser criar aqui a nossa planificação, mas a planificação ela própria também tem, digamos aqui, uma possibilidade. Tenho aqui um sketch que estou a ver e não precisava. A gente vai tentar aqui escondê-lo. Mas a planificação, ela própria, portanto, ela escolhe, digamos, o alinhamento mais eficaz, mas ela própria pode também ser reorientada se for esse o nosso interesse. Okay? Como é que nós fazemos isso? Fazemos com o botão direito em cima, portanto, daquele ícone, e aqui podemos, utilizando esta orientação aqui da direção do grão, reparem que posso, por exemplo, indicar aqui uma outra aresta, como aquela ali que é inclinada, e o software, tanto agora ao fazer a nova planificação, irá, digamos, alinhar a direção mais comprida da nossa planificação com aquela aresta que eu indiquei previamente. Podemos também facilmente fazer este tipo
acertos, se for essa exatamente a nossa intenção. Okay? Aqui neste caso concreto, como não faz muito sentido para aquilo que eu vos queria mostrar daqui para a frente, eu vou voltar a retirar aqui, portanto, esta aresta, de maneira, portanto, a termos aqui a nossa planificação, digamos, utilizando aqui o alinhamento original do nosso modelo. Ok? Mais coisas. Por exemplo, reparem que, sendo uma peça de chapa, nós já falamos um bocadinho sobre isto, ele está a criar estes elementos, estes catalysts que vocês aqui veem. Mas se calhar se vocês forem ver o vosso software, portanto, em inglês, não vos aparece aqui exatamente o termo chapa, mas sim o termo sheet, que é o termo default para peças de chapa. Porquê é que no meu aparece aqui automaticamente chapa? Porque isto também é uma operação que nós conseguimos configurar. Portanto, dentro das propriedades do desenho do nosso template de peça, e se eu vier aqui não à chapa, mas se eu vier aqui aos weldments, eu consigo aqui dizer qual é que é, em vez do default sheet, qual é que é, portanto, o termo que eu quero que seja utilizado para indicar num catalyst, portanto, um item de chapa. Okay? Portanto, isso é feito diretamente aqui, por isso é que aparece o chapa. Outra coisa que vocês podem também aqui ver é que, se fizermos botão direito em cima daquele item do catalyst, o software também cria automaticamente um conjunto enorme de propriedades que dizem respeito àquela planificação àquela peça de chapa. E se tivéssemos várias peças de chapa, multibodies, como falámos ainda há bocadinho, ele teria todas estas informações para cada uma dessas peças multibody. Okay? Reparem aqui que ele está a ir buscar variáveis como o comprimento do bonding box, portanto, daquele retângulo mínimo de chapa, largura de bonding box. Aqui o que ele chama comprimento e largura, basicamente o comprimento é o maior e a largura, portanto, é o segundo. A espessura da chapa, a área do bonding box, a área da planificação, o perímetro exterior, o perímetro de corte interior, o número de cortes, o número de quinagens, o material, massa, descrição, raio, por aí fora. Portanto, um conjunto de propriedades que, vejam, ele calcula, portanto, automaticamente para cada uma das peças de chapa que aqui estão. Por exemplo, estas variáveis, quer da área do bounding box, quer, por exemplo, perímetros de corte interior e exterior, são variáveis bastante interessantes para efeitos, por exemplo, de orçamentação. Portanto, ou seja, nós sabemos que elas aparecem aqui, mas como é que nós agora podemos, de alguma forma, aproveitá-las num desenho 2D? Reparem, podemos tirar partido delas nos nossos templates. Querem que eu vou criar aqui um desenho deste elemento que aqui tenho. Já criei aqui um template específico para peças de chapa. Okay? E reparem que o que é que o software me vai perguntar? Como normalmente numa peça de chapa ou em qualquer desenho do SolidWorks, vai-me perguntar, vai calcular aqui as vistas e vai-me perguntar como é que eu quero, portanto, introduzir aqui estas vistas no meu desenho. Eu vou começar por colocar aqui, portanto, esta minha vista planificada e, para além disso, vou também, por exemplo, incluir aqui, portanto, uma vista tridimensional da minha peça, só para termos aqui esta mesma referência, está bem? Mas reparem, até agora eu não tenho ainda, portanto, nenhuma daquelas propriedades que estávamos a falar ainda há bocadinho. Okay? Essas propriedades vão aparecer quando eu, digamos, as importar. E reparem, eu não consigo, eu até fazer isso portanto, na preparação para este webinar, mas diria que o software não está neste momento otimizado para esse efeito. Eu não consigo, como faço com as variáveis normais de um template de SolidWorks, simplesmente editar o meu sheet format e colocar aqui, portanto, aquelas variáveis do catalyst que vos mostrei ainda há bocadinho. Elas não estão disponíveis para esse efeito aqui ao nível da criação do template de legenda. Essas variáveis conseguimos ir buscá-las se fizermos, portanto, precisamente um catalyst do nosso modelo. Portanto, se eu fizer aqui um element catalyst, utilizando aqui um destes dois templates que eu criei portanto, para efeitos desta demonstração, reparem que consigo rapidamente ir buscar aquelas variáveis, precisamente, porque reparem, se eu clicar aqui em cada uma delas, reparem que eu aqui estou a buscar o sheet metal thickness, aqui estou a buscar o cutout, por exemplo, aqui estou a buscar a quantidade, aqui estou a buscar o número o bend, ok? Reparem, por um lado vou buscar operações que têm, ou variáveis que têm mais a ver com a peça final e também poderei fazer a mesma coisa, portanto, relativamente à planificação, fazendo de novo outra catalyst, mas com um segundo template, que chamei o template da planificação, onde agora vou buscar portanto, as outras variáveis que estávamos a falar ainda há bocadinho, nomeadamente comprimento do planificado, largura do planificado, área do planificado blank, área da peça planificada, perímetro de corte exterior, perímetro de corte interior, até variáveis como acabamentos de
superfície, etc. Portanto, reparem, tudo isto é feito de forma automática aqui dentro do nosso template de desenho, está bem? Se nós, obviamente, tivermos peças multibody, em vez de termos uma linha, vamos ter várias linhas. Se a peça, entretanto, modificar, vamos ter, obviamente, também refletidas essas modificações aqui no nosso desenho. Portanto, e aqui funciona bastante bem. E reparem, funciona bastante bem porque, como é uma tabela, nós também conseguimos configurar, como vocês veem, portanto, os nomes que eu tenho aqui são nomes em português, para identificar cada uma destas variáveis, apesar de estar linkado àquela variável do Surface Treatment, eu escrevo aqui o que eu quiser. Okay? Portanto, se eu quiser alterar para outro valor qualquer, posso também fazê-lo facilmente. Está bem? Pronto. Aqui só duas menções relativamente ainda a estes catalysts que são também curiosas. Por exemplo, este acabamento de superfície que vocês aqui estão a ver é um acabamento de superfície que não pertence às propriedades do elemento de chapa que nós temos aqui. Ou seja, se vocês virem aqui, portanto, não existe nenhuma variável que nós lhe chamemos, ou seja, existe, mas vem linkado, digamos, uma variável da própria peça. O que é que eu quero dizer com isto? Se vocês não fizerem nada, aquele acabamento de superfície pode vir diretamente linkado de um atributo que existe aqui dentro das propriedades normais de SolidWorks, que é este finish. Portanto, vocês veem ainda há bocadinho que era o RAL, qualquer coisa que estava ali. Portanto, se eu alterar este valor, vamos ter, portanto, ali um valor diferente. Pode-se chamar aqui, por exemplo, qual é a designação da minha peça, qual é o código que quero pôr, qual é a qualidade de material onde estou a usar esta variável. Aqui o cliente vai ser a schedule, por exemplo, a obra vai ser este webinar que aqui tem. Portanto, e reparem que estas variáveis vão depois saltar para dentro do meu desenho, portanto, de uma forma automática. Ok? Portanto, cá estão as variáveis todas importadas para aqui, a obra, o cliente, o código, etc. Chamo também a vossa atenção para o seguinte: muitas vezes desenhamos uma peça, mas não temos que fazer só, ou fabricar, portanto, só uma peça, naturalmente, aliás, raramente é esse o caso. Portanto, a quantidade que aqui aparece é a quantidade que existe no fecheiro do SolidWorks. Portanto, se eu tiver um padrão agora aqui destas peças e fizer 10, portanto, é 10 que me vai aparecer. Mas é uma propriedade que nós podemos também alterar se quisermos. Ou seja, se eu souber que tenho que fazer 50 destas peças, portanto, o que eu vou fazer é não utilizar a variável real, digamos assim, portanto, o que ele está a contar em termos de SolidWorks, mas simplesmente dizer ali que afinal era preciso de fazer 50 e então ele automaticamente irá também atualizar, portanto, a quantidade para ter aqui esse mesmo número. Está bem? Pronto, então já vimos como é que conseguimos falar destas variáveis. Outro pormenor interessante, por exemplo, se vocês fizerem botão direito em cima do planificado, anotações e fizerem aqui, concretamente, se fizerem aqui Catalyst Properties, portanto era desta variável que eu estava aqui à procura, vocês conseguem ir buscar, portanto, exatamente as mesmas variáveis que falávamos ainda há bocadinho, portanto, no seu formato em inglês, porque eu aqui não consigo alterá-los para outra língua, portanto, isto vem em hardcoded, portanto, no próprio software, mas reparem que os valores numéricos são exatamente os mesmos, a quantidade, o RAL que falámos ainda há bocadinho, portanto, tudo isto é atualizado e pode ser introduzido como um campo de texto. Okay? Outra questão que vos quero também mostrar, reparem que se eu selecionar, portanto, esta vista planificada e simplesmente ativar aqui este campo que diz Band Notes, vocês vão ver que o software automaticamente vai criar, portanto, aqui um conjunto de identificações associadas a cada quinagem, portanto, baixo, 90 graus, raio, portanto, ângulo, raio, direção, para cada uma delas. Okay? E reparem também que outra das variáveis que nós podemos ir aqui buscar é precisamente a ordem das quinagens. Portanto, e reparem que se eu fizer ordem, tracinho, qualquer coisa, portanto, eu diria que portanto, esta é a primeira, esta é a segunda, esta é a terceira, há de haver aqui outra que é a quarta, quinta, sexta, estão a ver aqui a lógica da coisa, não é? Portanto, esta será a sequência de quinagens que nós temos aqui prevista para esta peça. Mais coisas. Também podemos, se quisermos... já agora só também aqui uma outra nuance. Vocês estão a reparar, portanto, que aqui estão a aparecer também baixo e cima, em vez do up and down, que normalmente aparece no SolidWorks. Reparem também que, se eu fizer aqui Flip View, esta vista, tudo o que é acima passa para baixo, o que é baixo passa para cima, porque, de facto, estamos a trocar aqui a direção, digamos, de cada uma das quinagens. Mas, neste momento, isto chama-se cima e chama-se baixo porque
eu fiz aqui uma alteraçãozinha, portanto, é um fecheiro que controla, portanto, estas variáveis, que vocês podem encontrar dentro da pasta do SolidWorks. Portanto, vamos ver aqui Program Files, depois lá dentro SolidWorks Corp, aqui está o meu instalador. Portanto, nós temos que ir aqui ao Lang English. São estes dois que aqui estão, BandNote Format, ok? O original, portanto, era aquele que vocês veem aqui em baixo, que dizia Up-Down, ok? E Sharp, se tiver um raio 0, que eu depois alterei para cima, baixo e viva, esquina viva, e coloquei, portanto, aqui neste formato. Ou seja, se vocês simplesmente substituírem, portanto, aquelas palavras e gravarem no mesmo sítio, o vosso SolidWorks vai passar a mostrar baixo e cima, ou o que vocês quiserem lá pôr, para identificar, portanto, esta mesma sequência ou direção, neste caso, de quinagem. Está bem? Ainda mais uma nota sobre isto. Se nós formos buscar, por exemplo, aqui uma Band Table, ok? Também controlando aqui o nosso template, reparem que o software também consegue rapidamente identificar, portanto, cada uma destas quinagens. Portanto, agora, aquela informação que nós tínhamos foi transformada, portanto, apenas nestes tags, nestas etiquetas, portanto, A, B, C, D, por aí fora. E aqui ele vai-me também identificar, portanto, qual é a ordem do tag, qual é a sequência, portanto, da quinagem que aqui está, qual é a direção da quinagem, qual é o ângulo da quinagem e também o raio da quinagem. Está bem? Reparem, e porquê é que ele está a seguir esta ordem? 1, 2, 3, 4, 5, por aqui fora. Portanto, mais uma nuance que é também importante. Se nós voltarmos aqui à nossa peça, reparem, a ordem que ele vai seguir por defeito é, se vocês baixarem aqui por baixo do vosso flat pattern, é exatamente a mesma ordem que nós vamos encontrar aqui, portanto, nesta sequência. Por exemplo, Base Band primeiro, Base Band 2, depois vem um Edge Band, depois vem aquele Edge Band, depois vem este, depois vem o esmagado, depois vem estes jogos no fim, ok? E por isso é que, de facto, eles estão a ser representados desta maneira. Portanto, neste caso, vocês reparem que, por exemplo, os jogos que são estes finais aqui, portanto, estes, se não me engano, o G e o H, são, digamos, estão aqui representados, portanto, nesta ordem. Ora bem, isto é controlável, ok? Portanto, isto quer dizer que nós, se voltarmos aqui à nossa peça e fizermos, portanto, com o nosso botão direito em cima daquele elemento e fizermos aqui Reorder Bands, eu consigo, portanto, jogando aqui com esta sequência, consigo, portanto, reorientar, portanto, a minha ordem de quinagens, ok? Posso, por exemplo, colocar o meu esmagado, só para efeitos de conversa, logo como o primeiro de lado de cima, ok? Faço aqui o meu ok. Aqui, atenção que vocês têm que voltar a fazer o planificado e voltar, portanto, a quinar, porque ele precisa de, digamos, incorporar, portanto, esta alteração. Mas voltando depois para o nosso desenho, portanto, a própria tabela, portanto, vai ser também, portanto, trocada no sentido de, digamos, adicionar, portanto, essa operação, portanto, ao nosso modelo. Ok? Portanto, é assim que funciona, portanto, a ordem que ele vai utilizar aqui, portanto, será exatamente a mesma ordem que vocês vão verificar, portanto, no nosso lado do SolidWorks. Ora bem, pronto, mais coisas. Falámos então aqui um bocadinho de propriedades de Catalyst, Band Notes, Catalyst Properties, tabela de quinagens, portanto, penso que já cobrimos aqui muito material, estamos praticamente com 1 hora de webinar. Portanto, eu vou acabar rapidamente aqui o meu webinar de hoje. Deixem-me só também terminar com, digamos, uma outra alternativa, quando falávamos ainda há bocadinho daquela questão de ilustrar, portanto, a ordem dos nossos modelos de quinagem. Nós conseguimos também, através de um processo aqui alternativo, um bocadinho mais trabalhoso, mas também não é nada de muito complicado, também fazer algo deste tipo. Ou seja, portanto, em que eu consigo, digamos, quinagem a quinagem, dizer primeiro faço aquela, depois vou quinar aquela, depois vou quinar esta aqui, depois vou quinar esta aqui, depois vou quinar aquela, portanto, fazendo um desenho de processo deste estilo que vocês aqui também estão a ver. Portanto, tornando esta indicação da ordem muito mais visual do que aquele efeito de tabela e de indicação da planificação que estávamos a ver ainda há bocadinho. Como é que isto é feito? Bom, da mesma forma que vos mostrei ainda há bocadinho, portanto, reparem que por baixo do flat pattern vocês vão encontrar, digamos,
todas as quinagens, portanto, de uma forma sequencial, portanto, do vosso modelo. Portanto, no fundo, aquilo que é preciso fazer, e o truque realmente está aqui, é criar, portanto, uma configuração para cada uma daquelas digamos, ou seja, suprimindo as que nos interessam não ver e fazendo aquelas que nos interessam ver, portanto, e dessa forma conseguimos montar aqui uma sequência em que temos a primeira, a segunda, a terceira, por aí fora, e depois aquilo que iremos fazer, naturalmente no desenho 2D, é criar uma série de vistas e escolher para cada uma delas, portanto, qual é a configuração, portanto, correspondente, digamos, ao seu número, ok? Portanto, também mais uma dica que vos deixo relativamente aqui a esta temática. Está bem? Muito bem, então só para recapitularmos aqui o que falámos hoje, de forma rápida. Tentámos cobrir aqui um conjunto de, digamos, materiais bastante importantes na chapa metálica. A chapa metálica é uma das áreas mais ricas de funcionalidade dentro do SolidWorks. Eu poderia fazer um outro webinar a seguir mostrando-vos coisas completamente diferentes destas que falámos hoje. Posso dizer, por exemplo, só o manual de formação de chapa tem 300 páginas. Mas hoje aquilo que cobrimos efetivamente foi estes tópicos que aqui temos. Portanto, as diferenças entre um meter flange e um swept flange, a maneira como nós conseguimos converter peças para chapa, quer partindo de outras operações paramétricas do SolidWorks, quer a partir da importação de modelos de outros sistemas. Depois falámos um bocadinho também do multibody, que nós podemos criar várias, digamos, peças de chapa dentro de um único fecheiro e, inclusive, fazer ligação entre elas, portanto, ligando com flanges de ar, com flanges que as vão unir, digamos, entre si. Como podemos também fechar cantos com o closed corner, portanto, viram também essa ferramenta. Falámos também um bocadinho do padrão automático, falámos de como é que se cria um form feature e depois se adiciona também à nossa biblioteca. Falei-vos também daqueles fontes de gravação, portanto, que têm só uma linha, portanto, ideais para gravação a laser, os RLFs. E falei-vos depois também naquele exercício de demo, muito sobre planificação, sobre direção do grão, sobre a exportação para DWG, e depois na parte do desenho falámos também ainda sobre as propriedades do Catalyst, como é que nós as podemos importar para dentro do desenho 2D, como é que nós podemos criar aquela nota também de Catalyst, como é que podemos também fazer um sequenciamento de quinagens, portanto, fazendo o reorder bands, e também, por último, aquele exemplo de ilustração de uma sequência de quinagens, portanto, recorrendo a configurações e a vistas no desenho 2D. Portanto, este era o material que eu tinha para vos mostrar hoje. Espero que tenha sido útil para o vosso trabalho. Naturalmente, estamos sempre disponíveis para quaisquer informações adicionais. Inclusive estes fecheiros que eu usei hoje, incluindo os templates, se vocês quiserem posso partilhá-los com vocês. Não tenho qualquer problema com isso, tenho todo o gosto nisso. Portanto, se quiserem vê-los, eu com certeza que vos enviarei um link também com essa informação. Está bem? Isto já está um bocadinho longo, portanto eu não vou se calhar nesta fase abrir para perguntas e respostas, mas façam o favor de me enviar qualquer dúvida ou questão para estes contactos que vocês aqui têm à vossa frente. E fico então a aguardar pelos vossos comentários e desejar-vos a todos, portanto, um ótimo trabalho, um bom almoço e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos por terem estado connosco.